Muito se fala nos dias de hoje de inteligência emocional, sobre domínio próprio, e eu quero pontuar hoje, apesar de ser bem parecidos, mas há uma diferença entre domínio próprio e inteligência emocional. E hoje eu quero falar para vocês sobre a definição de domínio próprio. E antes que eu entre nesse assunto hoje, eu quero me apresentar para você. Meu nome é Denis Gonçalves. Estou todos os dias aqui trazendo um vídeo falando do amor de Cristo para você. E eu vou te pedir agora, nesse exato momento aqui, para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar e apertar o sininho das notificações. A definição de domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade de controlar os próprios pensamentos, as emoções e as nossas ações. Então, isso é o domínio próprio. A gente tem que ter a capacidade de controlar os nossos pensamentos e as nossas ações. Essa é a verdade. E muitas vezes a gente não tem essa capacidade. Porque o domínio próprio, ele é o fruto do Espírito. Para quem tem o Espírito Santo agindo dentro dele, ele tem o fruto do Espírito. Tem que haver o domínio próprio, com o fruto do Espírito, o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Então, a definição de domínio próprio é isso. Então, a gente tem que exercitar isso aqui, buscando a Deus, orando, jejuando, aprendendo da palavra dele, para a gente ter o domínio próprio sobre as nossas vidas. Eu já tive várias situações da minha vida que eu perdi o domínio. Eu fiquei fora do meu controle. Eu deixei que as minhas emoções e as minhas ações tomassem conta. E hoje eu procuro, dentro da palavra, buscando a Deus, exercitando a palavra de Deus sobre a minha vida e aprendendo mais sobre o fruto do Espírito, aprendendo mais sobre o Espírito Santo, eu tenho mais controle sobre as minhas emoções e as minhas ações. Então, o domínio próprio é a habilidade de gerenciar as nossas próprias reações e comportamentos. Então, a gente precisa de aprender a dominar, de gerenciar as nossas reações e comportamentos, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras. Às vezes tem aquela situação assim tão desafiadora que a gente tende a perder o controle. Mas se a gente respirar, meditar em Deus, na palavra de Deus, a gente fazer a pergunta: será que Jesus faria isso? Com certeza, Jesus não perderia o controle de forma alguma. E também a outra parte que muitas pessoas falam nos dias de hoje aí, principalmente os coaches, os, os coaches emocionais aí que fazem muita palestra motivacional, né? Que são os palestrantes motivacionais, fala muito sobre inteligência emocional. Então hoje a gente está falando aqui sobre inteligência emocional, sobre versus o domínio próprio. A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e entender as próprias emoções e a dos outros. Presta bem atenção. A inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de entender as nossas próprias emoções e as dos outros. Então, há uma diferença, né, entre domínio próprio, que é o fruto do Espírito, aquilo que a gente aprende com Deus, com o Espírito Santo ali, e a inteligência emocional. O domínio próprio, então, a gente consegue controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções e as ações. E a inteligência emocional nos dá a capacidade de reconhecer e entender as próprias emoções e as dos outros. Essa é a diferença. A gente entender as nossas emoções, a gente trabalhar as nossas emoções, a gente exercitar, lendo livros, meditando, para a gente ter uma inteligência emocional. Agora, o fruto do Espírito é adquirido com o poder do Espírito Santo. São bem parecidas, né? São bem complicadas de se assimilar. Mas eu vou repetir para vocês. O domínio próprio
a capacidade de controlar os nossos pensamentos, ações e as nossas emoções. Já a inteligência emocional é a nossa capacidade de reconhecer e entender as nossas próprias emoções e as emoções dos outros. Já o domínio próprio é a capacidade de controlar e gerenciar as próprias emoções e comportamentos. Então a gente precisa, de qualquer forma, se você é cristão, se você tem exercitado o fruto do Espírito, um deles que vai ter que agir na sua vida é o domínio próprio. E se você também que não é cristão, você tem que arrumar uma forma aí, que você não é praticante da Bíblia, não é praticante dos ensinamentos de Deus, para que você pratique, leia com algumas pessoas que podem te falar, psicólogos, pessoas que são estudiosas da inteligência emocional, para que possa te ajudar nessas questões da inteligência emocional. Por quê? Porque o nosso maior sabotador são as nossas emoções. Quando a gente não tem o controle das nossas emoções, a gente não consegue controlar essas situações, a tendência nossa é fracassar em muitas coisas, porque quase todos os nossos fracassos, eles são emocionais. São problemas emocionais que nós trouxemos lá do passado e a gente não consegue desvencilhar disso e a gente deixa as emoções, principalmente do passado, que os nossos parentes, patrões, professores, muitas dessas pessoas colocaram traumas em nós. Então essas emoções, né, essa inteligência emocional, a gente precisa de entender que o problema estava naquela pessoa que nos colocou isso. E a gente precisa de entender que a gente precisa desvencilhar disso. E eu gosto muito da Bíblia. A minha referência é a Bíblia. Porque eu posso dizer com todas as palavras aqui para você. Eu sou um Denis Gonçalves sem Deus e outro Denis Gonçalves com Deus. Então hoje nós estamos falando desse assunto aqui que muitas vezes as pessoas ficam sem entender o significado de domínio próprio e inteligência emocional. E eu quero citar, deixa eu só levantar um pouquinho, um versículo, tá? Para pegar aqui para vocês aqui, um versículo, só um minutinho que eu vou pegar minha Bíblia aqui, tá? Vou colocar aqui, só um minutinho. Vou ler a Bíblia aqui em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, que diz o seguinte: como uma cidade desprotegida e sem muralhas é o homem que não tem domínio próprio. Presta bem atenção, vou ler novamente aqui, ó. Como uma cidade desprotegida e sem muralhas é o homem sem domínio próprio. Então não tem defesa, né? E esse versículo, ele destaca a importância do domínio próprio sobre as nossas vidas, né? Que a gente vai ter uma vida estável e segura com domínio próprio. Eu já teve situações que eu saí de emprego, eu desfiz negócio, desfiz sociedade, tudo por falta de domínio próprio e inteligência emocional. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, a sabedoria que eu tenho hoje, né, eu não teria caído nas esparrelas lá do passado. Então hoje eu entendo que a inteligência, a gente nasce com ela, né? Eu nasci com a inteligência, eu não sou burro, Deus me deu a minha inteligência. Mas a sabedoria a gente vai adquirindo com o tempo, vai estudando, vai aprendendo com os próprios erros, né? Então hoje, com o domínio próprio que eu tenho, em alguns buracos que eu caí, eu aprendi a sair deles, mas eu não vou cair novamente nesses mesmos buracos. Por quê? Porque eu peço a sabedoria de Deus e Ele tem me dado domínio próprio e eu também tenho exercitado a minha inteligência emocional para que certas coisas não me tirem do prumo e que certas pessoas que estão com o problema, os problemas delas
não consigam, não venham afetar a minha vida a ponto de eu perder o controle. Então hoje o assunto é um assunto que a gente precisa exercitar, é um assunto que a gente precisa estudar para aprender, para que a gente tenha uma vida mais plena, uma vida abundante, que é o domínio próprio e a inteligência emocional. Eu quero abrir a Bíblia novamente aqui, e eu vou ler para vocês aqui, só um minutinho. Aqui a gente faz um bate-papo aqui, é como se vocês estivessem na minha frente aqui, eu tivesse entrando na casa de vocês. Eu quero pedir licença para entrar na casa de vocês, para trazer esses versículos bíblicos aqui, trazer esse bate-papo aqui que a gente faz sobre a Bíblia e sobre os assuntos que trazem uma vida melhor para a gente. E eu quero ler para vocês agora, aqui, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, que diz assim, ó: Mas castigo o meu corpo e reduz a escravidão, para que, havendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser provado. Então esse versículo aqui, ele mostra como o apóstolo Paulo valorizava o domínio próprio. Então o apóstolo Paulo, ele valorizava muito o domínio próprio. Então o apóstolo Paulo exercitou muito isso. O apóstolo Paulo passou muitas situações e ele podia exercitar o domínio próprio sobre a vida dele. E a gente precisa exercitar o domínio próprio. A gente precisa exercitar a palavra de Deus para que as pessoas não nos enganem, né? A Bíblia fala que a gente erra porque a gente não conhece as Escrituras. Então, quando você se aprofunda nas Escrituras, se aprofunda na palavra de Deus, a gente vai deixar de errar. A gente vai deixar de pecar, né? E eu costumo dizer o seguinte, que o significado do pecado é a desobediência. Todo aquele que desobedece, ele peca, né? Ali no Éden, né, no jardim do Éden, o pecado veio através da desobediência. E a gente precisa aprender para a gente não pecar. A gente precisa exercitar a palavra de Deus para a gente não pecar. E para você que às vezes ainda não deixou o Espírito Santo agir na sua vida, não entendeu ainda o que é o Espírito Santo, como que ele age, hoje eu te convido a deixar o Espírito Santo agir na sua vida, entregar sua vida para Jesus Cristo, deixar que ele faça você um homem melhor, uma mulher melhor, uma criança melhor, um jovem melhor, que você entenda que a nossa vida com Jesus Cristo e a orientação do Espírito Santo vai tudo bem. Hoje foi o nosso Café com Cristo, com esse papo aqui que nós tivemos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo, desse bate-papo aqui. E coloca nos comentários aí o que você entendeu de domínio próprio, o que você entendeu de inteligência emocional. E se você já tem praticado isso na sua vida, ou não, ou se você tem interesse de praticar, coloca nos comentários aí. Fala, Denis, eu preciso de mudar minha vida, eu não posso mais perder as estribeiras, perder o controle por coisa alguma. Eu não posso deixar que aquela pessoa interfira na minha vida a ponto de eu perder o controle e eu perder coisas por conta do problema daquela pessoa. Então, é sobre isso que eu estou falando para vocês aqui hoje. Exercitar a Bíblia, a palavra de Deus, aprender sobre domínio próprio. Citei os versículos para vocês aí. Podem fazer um estudo mais aprofundado sobre domínio próprio, inteligência emocional. Eu posso até indicar um livro para vocês que eu gosto e li e fez uma grande diferença na minha vida, que é do Tiago Brunet, chama Emoções Inteligentes. Se você ler, você vai ver que você vai aprender muito sobre as emoções, você vai aprender sobre pessoas que são contornáveis, incontornáveis, pessoas que você tem que lidar com elas todos os dias, que são as incontornáveis, as pessoas que você vai ter um problema com ela ali no trânsito, mas é uma pessoa contornável, você não precisa de lidar com ela e fala tchau, vai com Deus e tal, ignora. E o domínio próprio nos ensina isso. E as emoções também, emoções inteligentes de Tiago Brunet vai te ajudar bastante. Forte abraço, Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo Café com Cristo, com o seu amigo aqui, Denis Gonçalves.
E outra, a Jaqueline logo, logo vai voltar, tá? A gente está com muito trabalho aqui no escritório. Ela está desafogando aqui, apagando fogo de um lado, de outro, no setor, no outro. Mas a Jaqueline logo, logo está aqui de volta aqui para a gente fazer o nosso Café com Cristo junto. Afinal de contas, o nosso café aqui, Café com Cristo, é um canal cristão do casal, eu e a Jaqueline. Então logo, logo ela vai estar de volta aqui. Forte abraço, Deus abençoe vocês. Amém?